Meu caro estudante, então, depois da gente ter feito esta revisão, depois de passarmos por esse processo de revisão, vamos para o pensador da manhã de hoje. Faltam 2 contratualistas para a gente terminar aqui. Um primeiro contratualista é este aqui, chamado John Locke. Aqui está o personagem. Ele é membro do parlamento, então ele não aceita o absolutismo, ele é contra o absolutismo, ele é um parlamentarista. Veja a diferença, né? Então, ele é um membro da burguesia e ele também tem ideias liberais. Ok, meu caro estudante? E como eu falei com os senhores, o Thomas Hobbes, o anterior, ele era de um contexto, do contexto da família Stuart, mas a família Stuart definitivamente vai ser colocada para fora do poder posteriormente pela dinastia Orange. Aqui está, os Orange vão tomar o poder, e eles serão coroados pelo parlamento no lugar dos Stuarts, depois da Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa é aquela onde a burguesia assumiu o poder. Está vendo? A burguesia agora é que manda na Inglaterra. Então, evidentemente, que as ideias do parlamento, que são ideias liberalistas, liberalismo político, não econômico. O econômico é Adam Smith, tá? Vocês sabem disso. Através da liberdade do sistema político, né, com a supremacia do parlamento sobre a realeza, começa uma etapa. E eles não podiam permitir que a obra Leviatã, o Leviatã, circulasse tão solto assim. Então, este membro do parlamento, John Locke, nós vamos estudar John Locke também no próximo capítulo, ele também escreveu outros tipos de filosofia, que nós vamos ver depois, mas neste capítulo nós vamos ver este livro dele aqui, que eu estou colocando para vocês. Vocês estão vendo aí, ó, a capa do livro? 2 tratados de governo, tá vendo? E ele vai tratar, portanto, das mesmas coisas tratadas por Thomas Hobbes, só que ao contrário, né? Ao contrário. Então, vamos ver quais são estes elementos. Vamos lá, então. Primeiramente, quando ele fala do homem no estado de natureza. O homem no estado de natureza, para Thomas Hobbes, ele era mau. O homem no estado de natureza era violento. Aqui não, aqui se é o contrário, como eu falei com vocês, eles estão em litígio um com o outro. Então, o homem no estado de natureza possui outras características. O homem no estado de natureza, para ele, é um homem que procura sempre ser bom. Olha a diferença de um para o outro. O homem é bom. Então, o homem é, olha para você ver, livre. O homem é dono de tudo. O homem é dono de si mesmo, da sua pessoa, e ele é dono do seu trabalho. Em outras palavras, o homem faz o que quer, a hora que quer, da maneira que quer, mas evitando o confronto com outros homens. Olha para você ver, olha que um conceito importante, Deus, continua sendo um conceito importante. O próprio John Locke é de família puritana, de família protestante. Deus colocou tudo em comum. Então, os homens dividiam tudo nesta perspectiva aqui do senhor John Locke. Bem? Então, olha para você ver. E o homem trabalhava, e do trabalho o homem apropriava-se das coisas. Está vendo? Então, a propriedade equivaleria, era igual a trabalho.
Quem trabalhava, possuía. Quem não trabalhava, não possuía. Olha, uma coligação direta entre a figura da propriedade e a figura do trabalho. Quero que vocês observem uma coisa importante também dentro desta nossa realidade, que em sociologia nós estudamos um autor chamado Weber. Os senhores se lembram, né? Weber. E ele escreveu um livro muito famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para os protestantes, olha para você ver, ter é um direito sagrado, desde que o homem trabalha. Então, o trabalho é abençoado por Deus com a propriedade, tá bem? E olha para você ver, só que o homem não era dono de tudo. O homem tinha um limite na sua propriedade, porque era de acordo com aquilo que ele dava conta de trabalhar. Então, ele não acumulava todas as terras para si. Tá vendo? O homem tinha um senso de autoconservação, ele só usava o que ele precisava. E assim também a humanidade era conservada. Os homens não entravam em conflito. Então, não existia aquela disputa. O homem lobo do próprio homem, segundo John Locke, não é uma coisa verdadeira. Então, ele se coloca contra este princípio da obra O Leviatã. O homem, então, não é este ser tão mau assim. Então, o que tinha, meu caro estudante? Oi, Rodrigo, volta nesse outro slide Diga, rapidão. Volta no outro como é que slide é? rapidão. Volto para Voltando você. no slide, estava só para tirar print aí, você pode tirar, que eu estava escrevendo. Já vai voltar aí. Aí, pode ir. Obrigada. Posso passar para frente? Aqui, Bruna. Ó. Pode. Agora a gente continua, né? Você vê, vocês entenderam? O homem era bom. O homem só queria trabalhar. Na verdade, né? Uma palavra que a gente poderia definir o homem neste estado aqui, né? Ou talvez uns termos que nós poderíamos utilizar para definir o homem, seria a palavra sobrevivência. O homem queria sobreviver. Então, para sobreviver, o homem trabalhava, o homem se dispunha a procurar o alimento e o homem evitava o conflito. Tá, meu caro estudante? Porque se os homens estiverem em guerra, se os homens entrarem em conflito, a possibilidade dele morrer é muito grande. Tá vendo? Então, a possibilidade dele morrer é muito grande. Então, só que acontece o seguinte: o homem é bom. O homem é bom. Entretanto, todo mundo, né, está à procura de propriedade. Todos os homens procuram ter, possuir alguma coisa. Tá vendo? Todos os homens procuram possuir. Não tem maçã para todo mundo. Não tem para todo mundo, né? Porque nem todos trabalham, porque alguns ficam no bem bom e querem pegar aquilo de quem tem. Então, quem tem é ameaçado por quem não tem. Então, meu caro estudante, existe um conflito. Um conflito, vejam aqui um conflito, uma briga. E este conflito ele chama de guerra. Então, estabeleceu-se uma guerra entre os homens no estado de natureza, onde os homens procuram a disputa pela propriedade. Olha que coisa interessante a reflexão de John Locke. O homem era bom, procurava sobreviver, entretanto, né, entretanto, o homem vai se tornar guerreiro, belicoso, conflituoso por causa da propriedade. Em outras palavras, a gente pode até interpretar isso dizendo que a propriedade estragou a humanidade. Né? O homem foi estragado por causa da sua ambição, tá vendo? Para a sua ambição. Então, olha para você ver, para resolver o problema, veja aqui que nós estamos dentro do mesmo contexto de Thomas Hobbes, né, meu caro estudante? Estado de natureza e de guerra. Mas eles vão encontrar origens diferentes
para esse estado de natureza e esta guerra. E a única solução para resolver, portanto, o conflito é fazer um contrato. Aí nós passamos para o ponto número 2. Então, aqui também existe a ideia de um contrato social entre os indivíduos. Lembrando para vocês, né, isso é fácil de vocês entenderem, contrato significa nada menos, nada mais do que pacto, do que um acordo, tá bem? Então, os homens viram que sem um pacto, sem um acordo, a vida estava ficando muito difícil. E qual que era o objetivo desse pacto? Qual que era o objetivo deste contrato social? Veja só, vou marcar aqui para nós, para vocês visualizarem, o grande objetivo, veja aqui, é a questão da propriedade. Os homens querem defender o que eles têm. Os homens acreditam que a propriedade é um direito. É um direito, tá bem? Olha para você ver. Então, para preservar o direito de ter, para preservar o direito de continuar com sua terra, os homens fizeram um contrato. Está vendo? Então, o contrato nada mais é do que um consentimento. Olha que palavra bacana, meu caro estudante. Pacto de consentimento. E talvez os senhores são muito jovens ainda, né? Vocês estão começando a vida agora com toda a energia do mundo, mas acredito que os senhores não refletiram ainda o que é um consentimento, né? Os senhores podem até dar uma namoradinha, etc., mas ninguém está pensando em casar de vocês. Mas quando você escolhe uma pessoa para passar a vida inteira com ela, você vai ter que dar consentimento. É um acordo pactuado entre dois elementos. E, meu caro estudante, olha para você ver que coisa interessante. Consentimento desemboca na palavra consórcio. Consórcio, né? Você vai comprar um carro no consórcio, você tem que pagar a parcela todo mês. Você assinou o contrato. Você se comprometeu com determinadas normas, você se comprometeu com determinadas regras, e todo dia X do mês tal, até não sei quanto tempo para frente, você vai pagar a parcela. O consentimento entre os indivíduos, o consórcio entre os indivíduos, ou o casamento entre os indivíduos, você tem que ir pagando todo dia. Você tem que ir renovando o acordo todo dia. Você tem que se manter fiel a ele o tempo inteiro. Então, você tem que dar consentimento. E isto é a base da sociedade. Uma sociedade só é possível a partir desses elementos. Então, vejam só. Acredito que é muito fácil para os senhores entenderem este pensamento. Não tem muita dificuldade. Tá bem? Então, olha para você ver. Pelo Estado Civil, veja aqui, pelo Estado Civil, então, olha para você ver, os homens vão pactuar. E este pacto entre os homens, esse pacto estabelecido, que deve ser mantido entre os indivíduos, entre as pessoas, é um pacto de governo. Veja que os homens vão se governar, vão escolher uma forma de governo, mesmo escolher pelo pacto, pelo acordo. Então vejam aqui que coisa interessante. O poder agora não se origina da vontade de Deus, porque o absolutismo, né, que é o sistema defendido por Thomas Hobbes, um dos princípios dele, autores como Bossuet e outros autores, falam do direito divino dos reis. O rei é o representante de Deus aqui na Terra. Então, agora, não é mais este modelo que o rei representa Deus aqui na Terra. Agora, a figura importante não é o rei. A figura importante é o Estado. Está vendo? É o Estado.
E o Estado, então, é formado pelo pacto, pelo acordo entre os indivíduos. Então, é o conceito de Estado civil, de Estado para o cidadão. Está vendo? Então, uma coisa é unanimidade, que é uma coisa muito difícil da gente alcançar dentro de uma sociedade tão complexa como as nossas. Outra coisa é maioria. Nós não temos unanimidade. Nós participamos do princípio da maioria, né? E olha para você ver, até no mundo moderno esses princípios estão muito abalados. Veja os Estados Unidos. O Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos, mas ele não ganhou pela maioria. Ele teve a maior quantidade de votos, mas não foi da maioria dos americanos. Mas ele tem que governar para a maioria dos americanos. Aqui no Brasil, né? O nosso presidente, ele ganhou com 58 milhões de votos, entendeu, meu caro estudante? Mas no Brasil tem mais ou menos 114 milhões de eleitores. Veja só. E ele tem que governar para todos. O governo é para todos, não só para os que votaram nele, não só para a maioria, mas para a unanimidade. Não temos unanimidade, mas quem for eleito tem que governar pela comunidade, tem que governar por todos os indivíduos. Então, o governo, então, tem esta afirmativa. O governo tem uma finalidade, conservar o pacto. Então, o Estado tem que manter o pacto de pé, tá bem? E o elemento principal do pacto é o Estado tem que defender a propriedade dos indivíduos, que será chamado depois também de propriedade privada. Então, quem é que vai garantir tudo isso? O Estado. E quem é que vai representar o Estado nesta decisão? Justamente o poder do parlamento. Veja aqui, está puxando o sardinha para o lado dele. Ó. Ele é burguês, então propriedade. Ele é membro do parlamento, então o poder legislativo é que tem que governar. Observem aí, meu caro estudante, né? Não é difícil, né? Tá vendo? Um pacto, um acordo para garantir a propriedade. Quem vai governar os homens é quem estiver sentado no parlamento, porque o parlamento representa a maioria das pessoas. Vejam aí, o parlamento representa a maioria dos indivíduos. O parlamento representa as pessoas e tudo quanto. Então, veja aí, né, o desenvolvimento da ideia de Thomas Hobbes no livro O Tratado sobre os Dois Governos, que nós estamos vendo aqui agora. A gente continua, né? Então, olha para você ver, este Estado construído pelo pacto, esse Estado construído pelo acordo, ele é feito, né? Ele é construído, ele é feito, ele é erigido, a sua ereção vem por causa do consentimento dos indivíduos. Os indivíduos deram o consentimento. Então, aqui nós temos o estabelecimento do acordo, do pacto. Este consentimento foi livre. Também as pessoas fizeram isso em liberdade. E olha para você ver, então o Estado tem que garantir a este cidadão o direito à sua propriedade, já que aqui muita coisa circula em torno da propriedade. Quem é que vai governar o Estado e garantir a propriedade? É justamente o poder legislativo. Tem muita gente que acredita nisso também, que o legislativo deve estar no lugar do executivo. Tanto é que na Inglaterra, né, o legislativo toma conta do executivo porque é um membro do legislativo chamado primeiro-ministro é que governa, é um membro do parlamento que é separado para o executivo. Então, nós temos um controle do governo.
Quem é que controla o governo? O cidadão, os que fizeram o pacto. Está vendo? Esta, então, é a perspectiva política do nosso autor. Veja aí, ó, tranquilamente. Então, meus amiguinhos, o poder é tão grande, né, que ele não pode ficar na mão de um sujeito só. Está vendo? Então, John Locke afirma, o poder é tão grande que ele não pode ficar na mão de um indivíduo. Ele tem que ser dividido. Ou seja, na verdade, ele estava pensando em limitar o poder. Está vendo? Eu peguei um trecho do nosso livro e coloquei para nós aqui nesse slide. Eu fui lá no livro, peguei um trecho, copiei. Você pode observar no seu livro, na página 35, nós estamos finalizando John Locke, e veja que o poder, então, tem que ser dividido. Ele não pode ficar na mão de um só. Veja como é que ele é o contrário de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, o poder era concentrado, centralizado, era um poder absoluto. E esse poder ficava só na mão do rei. Agora não, o poder é dividido. E ele vai dividir o poder em 3 partes. Aqui está. Primeira parte. São 3 poderes, né? É o poder chamado legislativo. Poder legislativo. Então, qual que é a função do poder legislativo? Fazer leis. Aqui está. Então, veja só que este é o poder mais importante. Ele vem em primeiro lugar. Estas leis, então, vão justamente ser chamadas de leis positivas, ou seja, leis construídas por seres humanos, para manter as leis da natureza, para manter o Estado funcionando, para manter tudo do jeito correto. B, segundo poder. Atenção, não é Montesquieu, hein? Então vamos fazer uma atenção aqui, por favor. Posso fazer pergunta disso aqui quando a gente for fazer essa avaliação. Poder legislativo. Agora vem poder executivo. Qual que é a função do executivo? Né? Executar. Executar as leis. Né? Então, esses dois não podem viver em conflito. Não pode ter conflito entre os poderes, porque eles trabalham para os indivíduos. O executivo, então, para não entrar nestas situações, né, o executivo, então, deve justamente se submeter. Presta atenção, o executivo, então, se submete ao poder do legislativo, tá vendo? Então, a submissão deste a este. Terceiro tipo de poder, veja aqui, chamado poder federativo, não é poder judiciário. Atenção, faça atenção aqui, poder federativo. O que é o poder federativo? O poder federativo é um poder de diplomacia, de estabelecimento de boas relações com outros estados e outros países. Então, é para não ter guerra, para evitar a guerra. Então, a função do poder federativo é evitar o conflito, é evitar a guerra. Ok, meu caro estudante? Aí, galera do segundo ano, aí finalizamos mais um, né? Tá vendo? Não é difícil. Nós vamos fazer o seguinte, né? A gente vai finalizando a nossa primeira aula. Nós temos aí alguns minutos, olha para você ver, agora é 8h34, nossa próxima aula é só às 9 horas. Então, vou pedir para vocês um favor, né? Vocês leiam, por favor, aí agora nesse intervalo, a página 33, 34 e um pedacinho da página 35, é pouca coisa. E com a explicação que eu dei aqui na sala de aula, tente entender tudo. E daqui a pouquinho a gente volta para a gente continuar, tá bem? A não ser que alguém já gostaria de fazer uma pergunta agora. Tranquilo, galera? Tranquilo, Ronei. E beleza, minha filha. Então vamos fazer o seguinte, vamos descansar um pouquinho, ler um pouquinho, né? E daqui a pouco, 9 horas, a gente volta, tá? Um abraço. Beleza.